Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês e as bênçãos do Senhor esteja sobre a vida de sua família, em nome de Jesus, amém? É uma honra e um privilégio muito grande que Deus me dá de estarmos hoje aqui para meditarmos a palavra do Senhor e ouvirmos Deus falar. Porque nós que somos servos do Senhor, nascemos da água do Espírito, nos alimentamos da palavra de Deus, temos sede de Deus e fome de Deus. E esse é um momento especial, um momento que vamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já começou a ministrar a sua vida agora de uma forma sobrenatural, amém? Abram a Bíblia de vocês em Atos 27, do versículo 9 ao versículo 12. Agora, todo o texto é Atos 9, Atos 27, versículo 9 ao 44. Eu quero que vocês meditem na casa de vocês, escrevam no papel, Atos 27, versículo 9 ao 44, que fala sobre a viagem de Paulo para Roma, quando Paulo estava preso no navio e fez esta viagem. Então, começamos do versículo 9 ao versículo 12, para resumirmos o tempo. Tínhamos perdido muito tempo e agora na navegação se tornaram perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu. O homem de Deus, o profeta de Deus, advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para o sudoeste e o noroeste. Queridos, temos que entender e compreender e pedir ao Espírito Santo que nos revele essa palavra de uma forma sobrenatural. Eu quero que o Espírito Santo nos revele nessa palavra e que Ele quer nos ministrar esta noite a mim, a você e a sua família. Os perigos de não ouvir a voz de Deus. Existem muitos perigos e um dos perigos de nossas vidas é não ouvir a voz de Deus. Não ouvir a voz de Deus. Em que circunstância deixo de ouvir a voz de Deus? Parte A. Quando me guio pela experiência. Versículo 10 e versículo 11 diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O centurião não deu crédito à palavra do profeta, à palavra do homem de Deus, mas deu crédito à experiência do dono do navio e do piloto. Então eles erraram nesse ponto de vista. Em que circunstância deixo de ouvir a Deus? Quando me guio pela experiência. Segundo, quando me guio pelo lógico. Versículo 12, parte A. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Então, eles decidiram pela lógica, acharam que ia dar certo na lógica. Mas esse é um grande erro na vida das pessoas, decidirem pela experiência e pela lógica. Então, os perigos de não ouvir a voz de Deus, decidir pela experiência e pela lógica. Parte C, quando me guio pela voz da maioria. Queridos, quando nós nos guiamos pela voz da maioria, ouve a voz das pessoas, a voz de terceiro,
de amigos, de vizinhos, de parentes, de outras pessoas, quando a gente para dar ouvido a outras vozes, a gente erra cegueiramente, fica cego. Então, os perigos de não ouvir a voz de Deus, quando você ouve a maioria, Eva ouviu a serpente, não ouviu a voz de Deus, e trouxe consequências terríveis sobre nossas vidas. Parte D. Em que circunstância deixo de ouvir a voz de Deus? Quando me guio pelos valores temporais. Versículo 38 diz assim: depois de ter comido até ficar satisfeito, aliviar o peso do navio, atraindo todo o trigo ao mar. Ou eles se importaram, se incomodaram, encher a barriga em comer e jogar o trigo ao mar. Então eles estavam preocupados com valores temporais, com alimentação. Então, quando nós nos preocupamos com valores temporais, infelizmente, estamos perdendo de ouvir a voz de Deus. Se preocupe com o que você ouve através da palavra de Deus. Não se preocupe com a voz temporais, se preocupar com as coisas temporais, com casa, carro, trabalho, emprego, dinheiro, fama. Tudo isso são prazeres temporais, isso passa, querido. Se preocupe em ouvir a voz de Deus. Quais as consequências, apóstolo, de não ouvir a voz de Deus? Segundo tópico, quais as consequências de não ouvir a voz de Deus? Perda de senso de direção e sentido. Você perde sua direção da sua vida. Você perde o sentido da sua vida quando você não ouve a voz de Deus. Segundo, perda da segurança. Versículo 18 e 19. Você perde a sua segurança. Quais as consequências de não ouvir a voz de Deus? Você perde a sua segurança. Tudo que você faz com medo. Tudo que você começa, você não termina. Você tem medo de enfrentar os problemas, a dificuldade, as lutas. Então busque ouvir a voz de Deus. Porque se você não ouve a voz de Deus, você vai ter consequências terríveis na sua vida. E uma delas é essa: perde a segurança. Você pode ver aí no versículo 18 e versículo 19. Parte C. Perda da esperança. Versículo 20. Você perde a sua esperança. Vamos ver aqui no versículo 20 o que diz. Diz assim no versículo 20: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande e tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. As consequências de não ouvir a voz de Deus: você perde a esperança. E uma das coisas que o homem não pode perder é a esperança nem a fé. Porque se existe algo em nós que é importantíssimo para nos mantermos vivos, é a nossa esperança e a nossa fé. Jó perdeu tudo que tinha, mas não perdeu a fé nem a esperança. E Deus o restituiu tudo de volta, em dobro. Porque Jó não perdeu a esperança e nem perdeu a fé. Quais as consequências de não ouvir a voz de Deus? Perda de segurança. Eu falei para vocês, essa perda de segurança na vida de vocês é algo extremamente terrível. É como se puxasse o lastro da sua vida e você ficasse em cima de uma água sem um navio, em cima do vento, sem lastro, sem segurança. Então Jesus é a tua segurança, a voz de Deus é a tua segurança, a voz de Deus é o teu lastro que te traz estabilidade e segurança na tua vida. Mas apóstolo, o que eu devo fazer agora na minha vida, se eu não dei ouvido e crédito à voz de Deus? Existe um caminho para você, existe um caminho de volta para você. Esse caminho de volta, o que eu devo fazer, apóstolo, para esse caminho de volta acontecer na minha vida? Recubra-se de sentimento de culpa. Versículo 21, parte B, versículo 22, parte A. Procure, busque a sua culpa, se arrependa dos seus erros, reconheça que você errou diante de Deus e peça perdão e volte, traga
o caminho de volta para a tua vida, o caminho do arrependimento dos teus erros. Parte B, há caminho de volta. Recobre-se de esperança para uma nova etapa. Busque uma nova esperança na sua vida, para uma nova etapa na sua vida. Versículo 22 diz isso claramente. Olha o que o versículo 22 diz: mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Então creia, querido, que você não vai perder sua vida, você não vai perder sua esperança, você não vai perder sua fé. Deus vai te restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi destruído. Se você se arrepender, se você tomar sua culpa e aceitar seus erros e pedir a Jesus que perdoe seus pecados, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Eu quero, apóstolo, achar o caminho de volta. Retome a convicção de prioridade no seu relacionamento com Deus. Ou seja, bote prioridade na sua vida. Entre várias emergências que existem na sua vida, problemas, lutas do dia a dia, pagamento, emprego, filho, escola, trabalho, tudo isso são emergências na sua vida, mas Deus quer um espaço para uma prioridade, que é Ele na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, busque botar Deus como prioridade entre as emergências da sua vida. Ponha o seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus como prioridade na sua vida. Há um caminho de volta para você. Retome a convicção de relacionamento íntimo e pessoal com Deus. No seu quarto, dobre seu joelho, ore e busque o Senhor enquanto se pode achar, na sua intimidade, onde você estiver, no trabalho, na escola, no ônibus, no seu carro. Volte a ter essa comunhão de intimidade com Deus. Tome de volta esse momento especial de intimidade, de oração, de jejum, de busca com o Senhor. Quarto e último ponto, parte D, há caminho de volta. Retome a perspectiva de propósito. Versículo 26, olha o que o versículo 26 diz aqui, que coisa linda. Diz assim: devemos ser arrastados para alguma ilha. Então Deus disse a Paulo que eles deveriam ser arrastados para alguma ilha. Então Deus teve um propósito, buscou um propósito, um retorno de perspectiva de propósito. Qual era o propósito de Deus com aquele povo? Trazer aquele povo de volta para a ilha. Qual o propósito de Deus para com a tua vida? Trazer você de volta para a sua comunhão, trazer você de volta para a terra prometida, para você buscar os seus sonhos, seus desejos, os seus projetos, você ser realizado, seu sonho da sua formatura, do seu emprego, do seu carro, do seu casamento, de sua restituição que você perdeu. Deus vai trazer de volta essa terra prometida. Basta você entrar na perspectiva de propósito. Tenha propósito com Deus, de orar, de jejuar, de buscar comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e tua vida vai mudar completamente. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente com essa palavra e aplique profundamente em nossos corações. E a cada dia nós possamos ser edificados, fortalecidos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então eu quero orar por você, porque os perigos de não ouvir a voz de Deus. Então ouça a voz de Deus. Saia dessa margem de perigo e entre debaixo da vontade permissiva de Deus e da bênção de prosperidade de Deus na sua vida. Eu quero orar por você e pela sua família, em nome de Jesus. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos na Tua presença e apresentamos esses familiares, essas pessoas que estão me ouvindo neste momento, em nome de Jesus. E que essas pessoas possam estar dando ouvido, Senhor, à Tua palavra, ouvido à Tua voz, para que eles possam ter êxito em tudo que eles fizerem e prosperem, em nome de Jesus. E que todo perigo de não ouvir a voz de Deus saia da vida deles agora, em nome de Jesus, e ele se submeta aos princípios, mandamentos da palavra do Senhor, com temor e tremor, a tua pessoa, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um de vocês com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente, e que essa palavra edifique vocês, a família de vocês, que vocês possam estar passando essas mensagens para outras famílias, em nome de Jesus. E não esqueçam, e deixe seu like no canal, se inscreva no canal, para que muitas pessoas possam ver e crer e confiar no poder da palavra de Deus. Não esqueça
de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Deus o abençoe e vocês também possam estar presentes nos cultos sábado, no jejum, no Shabbat Shalom, a partir das 9 horas da manhã até as 11 horas, e domingo, a partir das 17 horas às 19 horas, no culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe, não esquecendo, álcool nas mãos, máscara e sair de casa quando for necessário. Amém? Deus abençoe, um beijo no coração, amo vocês. Tchau.